Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas todos. Cumprimento o Sr. Professor. Sr. João Leão, quando foi questionado sobre isto pela imprensa, disse que desconhecia a indenização que tinha sido paga à doutora Alexandra Reis. Eu queria lhe perguntar hoje, aqui nesta comissão de inquérito, se tem a certeza de que o valor e a informação da indenização de Alexandra Reis não chegou ao Ministério das Finanças quando ele estava sob a sua tutela. Portanto, eu não tenho conhecimento em absoluto do que se passou, desconhecia em absoluto o pagamento, mas eu vou-lhe dar porque é que eu acho, porque é que estou convencido que não chegou qualquer tipo de informação. Portanto, eu não tive conhecimento em absoluto. Os principais intervenientes do processo, quer a TAP, quer ao nível do Ministério de Infraestruturas, disseram que não comunicaram ao Ministério das Finanças. E eu estou convencido que eles não teriam problema, até teriam interesse em comunicar que se isso tivesse acontecido. Não teriam nenhuma vantagem em dizer que não teria acontecido, pelo contrário. O relatório da IGF diz que não identifica nenhuma comunicação ao Ministério das Finanças. Portanto, eu estou absolutamente convencido que não houve nenhuma comunicação ao Ministério das Finanças. E muito menos uma participação no processo de decisão deste processo. E ao referir-se a este caso da doutora Alexandra Reis, não teve nenhum conhecimento durante o seu mandato de outros casos de indenização que tenham chegado ao Ministério das Finanças, referentes, por exemplo, à TAP? Enquanto Ministro das Finanças? Mas de indenização naquele período? Ou indenização para o passado? Paramos o... Questiono-lhe se, durante o período em que foi Ministro das Finanças, disse que não recebeu informação nenhuma de Alexandra Reis. Estou-lhe a questionar se não recebeu de outras pessoas que terão saído e que também terão recebido indenizações. Ou seja, se não recebeu informação de nenhuma indenização da TAP. Mas indenização naquele período, da administração. Disse não, da administração. Não, do seu lugar de Ministro das Finanças. Mas de indenizações relativamente a administradores. Isso não me recordo, não me lembro. Ou seja, não tenho presente mais outra indenização. Portanto, o administrador financeiro da TAP nunca lhe transmitiu, apesar de estar sob tutela do Ministério das Finanças, nunca lhe transmitiu nenhum caso de indenizações que tivessem pago no âmbito da TAP. Ao nível da administração da TAP, não tive conhecimento. Naquele período. E outros níveis que não da administração? Não, no âmbito do programa de reestruturação, não é? Havia despedimentos, portanto, havia indenizações, até como prevê na lei, que estavam a ser negociadas no âmbito do programa, mas é natureza diferente. Não estamos a falar de indenizações a administradores. Estamos a falar do âmbito do programa de reestruturação da TAP, que era um programa transparente em que tinha que se reduzir o número de trabalhadores e nesse âmbito havia necessariamente indenizações aos trabalhadores que saíam. Dr. João Leão, há aqui uma coisa que me está a fazer confusão. Está a dizer que teve conhecimento do Ministério das Finanças de indenizações que houve em níveis mais baixos da hierarquia da TAP. Trabalhadores, eventualmente escala intermédia. Então, e não teve do escalão mais alto, que é a administração, e que ia gerar uma indenização de €500 mil? O administrador financeiro transmitia-lhe da escala hierárquica mais baixa, mas não lhe transmitia da mais alta? Sim, eu percebo a sua questão, mas repare, no âmbito do programa de reestruturação havia não se tratava de um trabalhador, havia centenas de trabalhadores que estavam nesse processo. Isso era público, é conhecimento público de toda a gente. Havia números associados a isso, havia questões, tinha a ver como é que se reduzia os custos da empresa, massa salarial da empresa, com saída de trabalhadores por um lado, com processos de redução do tempo de trabalho e com a redução do salário dos trabalhadores existentes. Isso era de conhecimento público de toda a gente, não? Isso era e nós naturalmente conhecíamos isso. Fazia parte do âmbito do processo de reestruturação da TAP, que depois iria estar no plano de reestruturação que contemplava esses valores. Agora, algo como isto não foi comunicado ao Ministério das Finanças, portanto, não havia a indemnização paga à administradora financeira, a doutora Alexandra Reis, não foi comunicada, portanto, não havia forma de nós sabermos algo que não foi comunicado. Neste caso, vamos lá ver, está de acordo com isto, que é se o administrador financeiro, porque a TAP era tutelada em duas vertentes, infraestruturas e finanças, se o administrador financeiro, hoje sabemos que ele sabia, ainda que informalmente, sobre esta indenização, não lhe transmitisse a si, que é ministro da tutela e das finanças, então ele está a violar culposa e gravemente os seus deveres. Repare, eu percebo a sua questão, mas é importante aqui uma dimensão que é esta, que é o administrador financeiro com a tutela financeira, com o secretário de Estado e comigo,
transmitia-nos a sua avaliação das necessidades de liquidez da TAP, das necessidades de injeção de capital, como é que estava a decorrer a evolução das receitas, das despesas, de números importantes para a decisão do Ministério das Finanças. Neste âmbito em concreto, ele não teve um papel ativo na decisão. Eu não sei que grau de conhecimento é que acabou por ter, mas não teve um papel ativo na decisão, pelo que consta. Quem é que era a responsabilidade máxima? Não tendo ele um papel ativo, a destituição de uma administradora teria que passar sempre por uma Assembleia Geral do Estado, uma Assembleia Geral da empresa. Na Assembleia Geral da empresa, o Ministério das Finanças é que representa, é que é o acionista, o acionista do Estado é via Ministério das Finanças. Portanto, teria que, quer ou o chairman da TAP ou a CEO da TAP deviam ter comunicado ao Ministério das Finanças a vontade de promover uma Assembleia Geral e a vontade de ser substituído um administrador, porque é esse nível que é feito. Portanto, a responsabilidade máxima deve ser feita ao chairman e à CEO da TAP, porque eles é que têm que dizer ao Ministério das Finanças que pretende ter uma Assembleia Geral e que pretendem substituir um administrador. Mas, Dr. João Leão, isso é em relação ao procedimento. Estamos de acordo? Há procedimentos que têm que ser cumpridos para esses casos. Mas nós aqui fomos mais longe do que o procedimento. Houve, inclusivamente, um comunicado à CMVM a dar conta da indemnização. Portanto, não é uma questão de que passos é que temos que dar até à indemnização. É, não. Pagámos esta indemnização, há uma pessoa que vai sair e vai receber esta indemnização. E o administrador financeiro não acha que isso é uma informação relevante para lhe dar no âmbito deste processo? Ou seja, há um comunicado à CMVM, já agora pergunto, teve conhecimento antes deste comunicado sair para a CMVM? Não. Só tive conhecimento do comunicado quando o meu secretário de Estado do Tesouro me chamou a atenção para ele. Portanto, o que nos está aqui a dizer é que houve um comunicado da TAP com a chancela da tutela financeira para a CMVM, porque não podia ser de outra maneira, uma vez que é o regulador financeiro, em que a tutela financeira aceita um comunicado para a CMVM sem que a tutela saiba. Sim, nesse caso aconteceu isso. Repare, também foi aqui questionado, aqui muitas vezes, se nós teríamos de ter acesso aos comunicados da TAP e se não era excessiva interferência na TAP, termos acesso aos comunicados todos da TAP. Eu percebo que agora esteja a colocar a questão de forma diferente. O facto de, no limite, a TAP, todos os comunicados relevantes, ter que passar pela tutela. Mas, nesse caso, não fez. Quando questionado sobre isto, Gonçalo Pires disse: quando a instrução é feita com cabimento orçamental, não é necessário qualquer reporte a mim. Quando não tem de ser reportado. E havia 2,3 milhões de euros para indemnizações não previstas. Ou seja, Gonçalo Pires considera que, como isto estava dentro dos 2,3 milhões, não precisava de ser reportado sequer à tutela financeira. É este o entendimento que tem também? Sim, do ponto de vista... há aqui dois âmbitos diferentes. O que é que deveria ser reportado do ponto de vista puramente financeiro, das regras financeiras, e nesse contexto ele tem razão, não era necessário. O Ministério das Finanças intervém e interfere em muitas áreas, mas não a esse ponto de verbas que estejam previstas no montantes, já no orçamento de uma empresa, uma empresa ainda por cima como a TAP, que não está no perímetro orçamental, não tem que ser reportadas ao Ministério das Finanças. Mas já estiverem previstas no orçamento, portanto, não há essa necessidade. Agora, a questão que se coloca é se devia ou não ter comunicado por uma questão de ser a tutela financeira, do ponto de vista... Eu admito que não é... Ele não teve uma... Eu não sei qual foi o grau de conhecimento que teve, tanto quanto consta, não teve participação na decisão, no processo, não foi ele que promoveu a negociação, teve conhecimento, na melhor das hipóteses, e eu não tenho certeza disso, se terá conhecido na fase final, terá sido informado. Não é algo, mas não é algo do ponto de vista daquilo que é o core da atividade do administrador financeiro da empresa, que são as grandes necessidades de financiamento de empresas, necessidades de evolução de liquidez, da evolução dos seus resultados. Esse tipo de informação é que era uma informação que era importante e que ele comunicava regularmente connosco e dava-nos essa informação importante para nós tomarmos também as decisões que eram necessárias no meio do programa de restauração. A senhora ex-CEO da TAP diz que foi sempre articulado tudo com todas as tutelas, e inclusive eu penso que disse que o administrador financeiro estava dentro do assunto. Portanto, estando ele dentro do assunto, formal ou informalmente,
apesar de ter dito o contrário no início, não considera que ele devia ter transmitido essa informação? Ou seja, independentemente do formalismo, ele não devia ter feito um reporte de uma indenização desta gravidade, que aliás acaba depois por levar à admissão de não sei quantos membros do Governo e a uma enorme perturbação política. Parámos o tempo nesta explicação. Parámos o tempo. Eu desconheço qual era o grau de conhecimento e em que fase é que ele teve conhecimento desse processo. E, portanto, não queria pronunciar sobre qual é o grau de conhecimento que ele tem, porque eu não consigo avaliar. E acho, o que parece de facto importante era que quer o Chairman da TAP ou a CEO da TAP comunicasse ao Ministério das Finanças a vontade de ter uma Assembleia Geral. Agora, o administrador financeiro não teve uma participação ativa no processo, quando Paulo Costa não diria que a responsabilidade mais acrescida era da CEO da TAP. Mas, Dr. João Leão, o Dr. João Leão disse até, numa entrevista que deu, que a TAP tinha o dever de ter informado o Ministério das Finanças. Portanto, é porque entende que esta era uma informação relevante, sim, que tinha que ser informada. Sim. Ora, o que eu não compreendo é isto. Se a TAP tinha o dever de informar o Ministério das Finanças, porquê é que o administrador financeiro não tinha o dever de informar a sua tutela? É uma questão que me faz alguma confusão. Que é, se o Dr. João Leão considera, e eu penso que não desmentirá este título que aqui está, que penso que é verdadeiro e é autêntico, que disse João Leão, insiste que a TAP tinha o dever de informar finanças. E eu acho que tem razão. Portanto, o que me faz aqui confusão é como é que acha isto, mas acha que o administrador financeiro não tinha que prestar este reporte. Eu percebo a sua e confirmo que a TAP tinha a obrigação de comunicar ao Ministério das Finanças, até pelas razões que disse. Ou seja, para se demitir e substituir um administrador, tem que ser convocada uma Assembleia Geral da empresa e o acionista-Estado é representado via Ministério das Finanças. Agora, questões dessa natureza são questões de natureza que têm a ver de âmbito da escolha do Conselho de Administração de uma companhia, tem a ver do Conselho de Administração de uma empresa. E quem tem a responsabilidade, a liderança do Conselho de Administração de uma empresa é feita ao nível da Chairman e da CEO da empresa. Eles é que têm a responsabilidade de falar perante o acionista e dizer, bem, há aqui dificuldades no Conselho de Administração, e são questões desse nível, não são questões de natureza eminentemente financeira. São questões mais da governança da empresa e aí quem tem um papel relevante são o Chairman da TAP e a CEO da TAP, naturalmente. Mas havendo uma indenização deste valor e que ainda por cima é comunicada ao regulador, faria todo o sentido que fosse informada. Admito que pudesse ter comunicado. Mas o que eu lhe pergunto é ao contrário, se me for permitida a questão, que é, se fosse administrador financeiro não tinha feito essa comunicação? Eu tenho dificuldade em colocar-me nessa posição. Portanto, eu não fui administrador da TAP, tenho dificuldade em colocar-me nessa posição. Que fica-me difícil perceber então o que é que o administrador financeiro andava lá a fazer, honestamente. Porque todos consideram que era importante comunicar, todos acham que era importante, todos acham que houve uma falha, todos acham que devia haver articulação. Mas depois consideramos sempre que o administrador financeiro, bom, ele era mais para as grandes questões financeiras. Na prática, ficamos a perceber que o administrador financeiro não tinha que informar o ministro dos comunicados que eram feitos para a CMVM, nem para outros reguladores financeiros, não tinha que informar o ministro de indenizações milionárias que eram pagas na TAP. Há uma questão que eu acho que as pessoas colocam, de que é que ele informava ao ministro? Quantas vezes o informou o Dr. Gonçalo Pires e sobre o quê da TAP? Repara, foi um período bastante intenso em que teve que informar muitas vezes, ele e a sua equipa, não é? Porquê? Porque e agora referindo aqui, desde 2020, que era 2020 e 2021, 2020 ainda talvez mais intenso, quando foi aprovado o auxílio de emergência, haveria avaliação todos os meses, várias análises sobre as necessidades de liquidez da empresa. Nós queríamos injetar os 1.200 milhões da empresa, mas era fundamental garantir que aquilo era dirigido em função do que era estritamente necessário para pagar os salários dos seus trabalhadores, para honrar os compromissos que a TAP tinha assumido ao nível contratual e os seus compromissos financeiros. Portanto, e havia um levantamento de necessidades do que era estritamente necessário, e havia despachos mensais, porque eram verbas do Estado que eram injetadas na TAP, e para fazer isso havia um trabalho não só do Secretário de Estado do Tesouro, mas também ao nível do Gabinete do Ministro, com assessores meus envolvidos nessa avaliação, de qual era o valor que era mensalmente transferido para a TAP. Mas para fazer essa avaliação tinha que se ter um trabalho de interação muito forte com o administrador financeiro da TAP. Isso desde 2020. Desde que foi necessário fazer injeções, portanto, havia, para além de reuniões com o administrador financeiro da TAP por várias razões, não só no âmbito do programa de reestruturação, havia também necessidade de interagir com ele muito frequentemente,
por causa das injeções de liquidez da TAP. E é por isso que se me afigura muito estranho que não lhe tenha comunicado uma indemnização destas. Portanto, esta conversa que tivemos acesso também entre o Dr. Manuel Beja e o Dr. João Leão, em que inclusivamente queriam falar sobre a responsabilidade dos administradores da TAP, com um olá João, espero que estejas bem e tal, conversa normal. Nunca houve um olá João, vai sair esta administradora e temos $500 000 para lhe pagar. Ou seja, é um olá João, temos que falar aqui de umas coisas, a responsabilidade dos administradores, se me deres a tua visão é porreiro, falamos os dois e tal, mas depois, num momento tão fatal como este, vamos pagar $500 000 por administração. Nem aquela mensagem, olá João, já viste isto? $500 000 para uma administradora da TAP. Nunca houve essa conversa. Pois, eu volto a repetir, não houve nenhuma comunicação, nós desconhecíamos em absoluto qualquer indemnização à doutora Alexandra Reis, administradora da TAP, a ter sido divulgado publicamente. Não houve qualquer informação. O Dr. João Leão percebe a nossa perplexidade. Quando há conversas sobre administradores, quando há e-mails sobre administradores, quando há informação de uma série de coisas, menos de uma coisa tão importante como esta. Não é? Pois. Mas de facto não foi comunicado. Gostava de lhe perguntar... Eu partilho a sua perplexidade. Devia ter sido comunicado. Não há nenhuma razão para uma questão desta natureza. Aliás, a substituição de um administrador, é verdade que não era um administrador na área financeira, cuja iniciativa devia ser o Ministério das Finanças. Mas a substituição de um administrador tem sempre que ser feita com conhecimento do acionista. Mas a melhor forma aí de comunicar era através do administrador financeiro, que é quem faz a ponte com as finanças. E também o chairman e a CEO da TAP também têm que fazer a ponte com as duas tutelas, não é? Portanto, os dois falharam. Quem, em particular, a CEO da TAP e o chairman deviam ter comunicado, não é? Quando é que o nome de Alexandra Reis surge pela primeira vez? Quando é que quem é que lhe propôs o nome de... Alguns lhe propuseram o nome de Alexandra Reis? Eu não me recordo exatamente da altura em que eu já era administradora da TAP, não é? E depois voltou a ser nomeada, mas como me refiro, era uma administradora da área não financeira, cuja iniciativa era do Ministério Setorial das Infraestruturas. E a avaliação que nesse âmbito o papel do Ministério das Finanças também tem que participar na decisão, mas é um papel mais de olhar para o currículo e verificar se, do ponto de vista do Ministério das Finanças, alguma coisa se suscita no currículo, se parece um currículo compatível com a função ou não, e se isso for, e parecia um currículo claramente, não, uma pessoa que já tinha experiência na TAP, e portanto voltou a ser nomeado. Portanto, quando sai o Humberto Pedrosa, penso que a doutora Alexandra Reis renuncia, mas mantém-se na TAP. E por isso, gostou do currículo da doutora Alexandra Reis? Acha que era uma pessoa preparada para este efeito? De forma, olhando para o currículo da doutora Alexandra Reis, penso que é evidente, para mim, pela minha avaliação, é que é um currículo bastante sólido, do ponto de vista na gestão de empresas, nas áreas operacionais das empresas. Tem um currículo bastante rico em empresas privadas, depois na TAP, que já é uma empresa que depois entretanto se tornou pública, mas tinha um currículo muito, muito bom. Portanto, posso depreender das suas palavras que Pedro Nuno Santos e, aliás, o Ministério das Infraestruturas quiseram manter Alexandra Reis em funções e assim lhe sugeriram. Sim. Claro, que o Ministério das Infraestruturas sugeriu manter Alexandra Reis. Pode alguma coisa estar a falhar, mas a iniciativa de propor administradores na área não financeira era dos ministérios setoriais. Portanto, essa proposta terá saído do Ministério das Infraestruturas. E, portanto, há pouco disse que quando saiu foi para abraçar um desafio profissional, já sabemos hoje, mas provavelmente era impossível saber à altura, que aquele comunicado não era verdadeiro, o Ministério Público já está a investigar e está uma investigação em curso. Mas depois, Alexandra Reis é nomeada para a NAV. O que é que sentiu quando soube isso? Quem ia abraçar um desafio profissional diferente, noutra área, de repente vai para a administradora da empresa que controla a navegação aérea portuguesa, quando estava na TAP. O que é que sentiu quando viu isso? Eu só tomei conhecimento disso na altura em que foi tornado pública a indemnização. Eu não tomei conhecimento na altura em que a doutora Alexandra Reis foi nomeada para a NAV. Já não existia funções nessa altura. Portanto, isso surgiu no contexto da indemnização e de facto a indemnização surpreendeu-me porque não só pelo valor, mas pelo facto de não ter sido comunicado e não ter sido nos termos legais, não é? O Dr. João Leão disse: não tive intervenção direta no dossiê da TAP.
mas nós temos vários e-mails e até vários documentos que mostram que estava dentro do dossiê da TAP, não só no assunto dos contratos de gestão, mas de outros. Disse também que desconhecia os fundos Airbus e até que admitia, disse há bocado, dificuldade em compreender. Eu confesso que também tenho dificuldade em compreender. Só que o senhor ex-presidente da Par Pública disse que tinha passado toda a informação e que até os fundos Airbus não eram novidade para ninguém no governo. Portanto, ele está a mentir. Eu não sei a que governo é que ele se refere, portanto, que isso foi algo muito anterior penso que ele está a referir ao governo da altura em que isso aconteceu, ao governos próximos dessa altura. Não terá certamente a correr, não terá sido o Presidente da Par Pública com quem eu lidei, terá sido um diferente, e a nós nunca nos foi comunicado algo dessa natureza. E repare, eu só queria aproveitar para esclarecer que nós tivemos, o Ministério das Finanças, um acompanhamento muito intenso de questões da TAP. Não necessariamente todas, porque havia uma exposição de funções, mas as questões, sobretudo, as ligadas à aprovação do programa de reestruturação e, portanto, na negociação com a Comissão Europeia, e todas as questões tinham a ver com o planeamento financeiro associado ao processo de reestruturação. Já viu, é que toda a informação que temos é que os interessados passaram a informação ao Governo e o primeiro governo PS, portanto, o Governo de 2015 para a frente, nega ter recebido esta informação, apesar do ex-presidente da Par Pública, neste caso Pedro Ferreira Pinto, garantir que passou essa informação e que não era segredo para ninguém. E a ideia que dá aqui é que passaram-se os anos, mas que a informação crucial não passou nem para o Governo e depois não passou entre sucessivos governos e entre sucessivos ministros. E, portanto, hoje diz, não sabia da indenização a David Neilman, não sabia dos 55 milhões, não sabia dos fundos Airbus. Nós perguntamos legitimamente, então, o que é que sabia financeiramente sobre a TAP? Não, os 55 milhões de euros tínhamos conhecimento e foi decidido e foi aprovado no âmbito de um decreto-lei, não é? Portanto, isso foi uma decisão por parte do Governo. Agora, essa parte dos fundos Airbus não foi algo decidido em 2015, não nos foi comunicado, eu não tive conhecimento, eu assumi funções com relevância na área da TAP em 2020, portanto não foi comunicado, e para todos os efeitos, para a decisão que era preciso tomar no âmbito do Estado assumir o controle da TAP, essas prestações acessórias estavam lá, eram direitos constituídos, não foram criados por nós. Agora, e eu estou de acordo com o Sr. Deputado, que vejo com muita dificuldade o enquadramento legal e como é que parece um ato lesivo dos interesses da TAP passar um contrato, mas não um desconto comercial a ele associado. Se isso for o caso, se é o que... Agora, eu não estou por dentro desse processo em concreto, mas se for o caso, vejo com muita dificuldade o enquadramento legal disso e merece ser investigado. Foi Ministro das Finanças até 2022, certo? Quando foi a primeira vez que António Costa lhe falou privatizar a TAP? A privatização da TAP foi sendo... Deixe-me tentar situar para responder de forma mais rigorosa. Numa fase de emergência, na altura, o objetivo na fase inicial era salvar a TAP, não é? A TAP estava em riscos de derrocada, de ser fechada imediatamente, não é? Agora, eu penso que sempre dentro do Governo, e quando digo dentro do Governo, digo que era ao nível do Ministro das Infraestruturas, mas penso também ao nível do Primeiro-Ministro, sempre houve a consciência de que, claro que isso não se colocou numa fase inicial, porque a fase inicial era, o objetivo era salvar a TAP, era uma situação de emergência, os primeiros meses foram dedicados a isso, mas quando se começou a preparar o programa de estruturação e a processar a TAP para o futuro, havia sempre da parte do Governo a consciência que para a TAP ser competitiva e conseguir sobreviver no âmbito do mercado de aviação, era importante estar integrada num grupo maior que lhe desse mais robustez, que lhe desse mais ligações e que isso era fundamental para conseguir a sustentabilidade financeira da TAP. Que seria uma exigência muito grande para a TAP conseguiria, mas seria mais difícil para a TAP, fora de um grande grupo aéreo internacional, conseguir ser competitiva. Quando é que se consegue mais ou menos situar o intervalo temporal de quando é que pela primeira vez o Primeiro-Ministro falou em privatização de TAP?
Quer dizer, eu não vou estar a precisar, estou-lhe a dizer, eu não queria estar aqui também não tenho que estar aqui não queria estar aqui e penso que não é a minha função estar aqui a reportar conversas com o Primeiro-Ministro ou não, mas o que eu só lhe queria reportar é que dentro do Governo, não é? E penso que era partilhado dentro do Governo, que era importante a determinada altura a TAP, uma vez a situação normalizada e passado o problema da turbulência que a TAP teve associada, passada a aprovação do programa de reestruturação, que se começasse a ouvir em potenciais investidores privados interessados e que houvesse que a TAP fosse, ainda que parcialmente, privatizada. Portanto, estamos a falar de 2020, mais ou menos. Penso que dentro do Governo, penso que isso eu não tenho dificuldade em precisar, mas provavelmente desde o final de 2020, de 2021, já que isso era um assunto discutido, não é? E logo que esse assunto começou a ser importante no Governo, partilhou com os parceiros, entre aspas, de geringonça, ou com os partidos que suportavam o Governo, essa intenção de privatização? Eu penso que essa questão sempre foi... claro, eu penso que o Ministro das Infraestruturas tem algumas intervenções em que refere essa vontade de que uma parte pelo menos que uma parte da TAP integre um grupo aéreo internacional que dê maior competitividade à TAP, preservando, com a preocupação, ao mesmo tempo, de preservar o hub de Lisboa. Portanto, esse seria o exercício. Nunca partilhou com os outros partidos essa intenção de privatização? Eu penso que nunca se escondeu essa vontade. Eu tenho uma última questão, porque o meu tempo também está a ceder. Não, aliás, quem é que tinha acesso ao plano de reestruturação da TAP no Ministério das Finanças? No Ministério das Finanças, quem tinha acesso eram as pessoas que trabalhavam diretamente com a TAP. Portanto, além do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado do Tesouro, os assessores que estavam diretamente afetos ao dossiê da TAP. E esses documentos estavam em computadores normais ou protegidos? Não lhe sei precisar, mas havia um assessor meu que tinha o dossiê da TAP e havia assessores, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro também teriam o dossiê da TAP, que teriam naturalmente acesso ao programa de reestruturação. Não eram documentos confidenciais na altura? Confidenciais podiam ser, mas eram documentos que havia... Classificados, não, penso que não. Mas eram de reserva, eram documentos... O documento aprovado pela Comissão Europeia é um documento que tem reserva, ou seja, porque não pode ser na sua integralidade tornado público. Não eram classificados para efeitos da lei portuguesa? Sim. Diga? Penso que não, mas eram documentos de reserva, ou seja, que não se podiam ser tornados públicos em acordo com a Comissão Europeia. Ou seja, havia partes que podiam ser tornadas públicas, mas uma parte importante, certas partes do programa de estruturação não podiam ser tornadas públicas. Tenho uma última questão que se prende com o seguinte. O Dr. João Leão disse que previa que a TAP ficasse totalmente capitalizada em 2022. São palavras suas. Depois disse ainda que queria tornar a TAP numa nova Caixa Geral de Depósitos, sem depender do Estado. Hoje, chegados aqui, em que a TAP não ficou nunca nem completamente capitalizada e ficou a depender ainda mais do Estado, há duas questões que gostava de perguntar. É se admite que a estratégia falhou nessa matéria e se não tivemos, na verdade, perante uma sobrecapitalização da TAP, já com a ideia de a privatizar e de a tornar mais atrativa para os investidores. Ou seja, olhando hoje para trás, com o que queria fazer e com o que realmente aconteceu e o ponto em que estamos hoje, se não podemos concluir de que falhou, essa tarefa, não o Ministério, mas essa tarefa falhou e de que, na verdade, não estávamos a sobrecapitalizar a TAP para dizer aos investidores que isto era atrativo e para pôr em cá o seu dinheiro. Deixa-me tentar compreender. Portanto, começou por referir que não teria capitalizado o suficiente. Não, portanto, mas, ao mesmo tempo, referiu a hipótese de ficar sobrecapitalizada. Portanto, eu penso que agora a questão que se tem colocado neste nome desta Comissão é que o programa de reestruturação e os montantes que foram aprovados pela Comissão Europeia permitem uma capitalização suficiente da TAP, ao ponto de se até se considerar, pelo menos de haver algumas pessoas que questionem se não há uma sobrecapitalização. Portanto, do ponto de vista de uma adequada capitalização da TAP, foi bem sucedido. Ou seja, a TAP
agora fechou 2021 já com capitais próprios positivos, cerca de um pouco acima de 400 milhões de euros, e ainda com os montantes que ainda faltam injetar na TAP, ficará adequadamente capitalizada. Até se coloca a questão se não está excessivamente capitalizada. Não é? Eu penso que é uma avaliação que o atual Governo tem que fazer. É muito importante perceber uma coisa, que qualquer montante que se ponha a mais na TAP, ou que se ponha na TAP, reflete-se na valorização da TAP e depois na forma como se vender ao investidor, o Estado beneficia dessa valorização acrescida. Portanto, não é algo que se perde, o Estado defende os interesses do Estado, porque coloca-se, mesmo que a TAP fique bem capitalizada e se capitaliza a TAP, valores que se coloquem na TAP são, se puser os mais 500 ou mais 600 milhões de euros, a TAP valoriza-se nesse montante e o Estado beneficia com a venda. Portanto, não há nenhum risco de perdas ou de lesar os interesses do Estado nessa dimensão, porque a TAP fica valorizada por se injetar mais montantes na TAP. Agora, uma outra questão, eu estou convencido que a TAP vai ficar bem capitalizada, porque o programa de reestruturação está a correr melhor do que era esperado, e isso é uma boa notícia. É uma boa notícia para os portugueses e para as decisões que foram tomadas, porque o programa de reestruturação está a correr não só como nós previmos, mas melhor do que nós prevíamos. A TAP está a conseguir chegar a ter resultados positivos mais cedo do que é preciso, e isso vai permitir capitalizar a TAP ainda mais. Mas também queria recordar que o programa de reestruturação que foi aprovado era conservador nos rácios de capital da TAP. Ou seja, colocava os rácios de capital da TAP em níveis inferiores ao que era a média da indústria na Europa, cerca de 7%, quando a média na indústria na Europa entrava em erro entre 10% a 12%. Portanto, a TAP ficava capitalizada e adequadamente capitalizada, o que não estava em 2015. Isso é um tal problema do empréstimo à Habitação Brasil, que criava ali um buraco adicional de 900 milhões de euros, mas era uma capitalização conservadora. Agora, pelo facto dos resultados da TAP estarem bastante melhores do que era esperado, a TAP vai ficar melhor capitalizada do que está previsto no programa de reestruturação. Vai ficar já não tão conservador, mas já um nível de capitalização e rácios de capitalização melhores do que estavam no programa. Eu não diria que eram excessivos. Também tem que se ter nesta avaliação em consideração uma coisa muito importante, é que por ter sujeita a auxílios do Estado no âmbito do programa de reestruturação, a TAP não pode receber apoios do Estado nos próximos 10 anos. E, portanto, é importante ter na TAP que seja bem capitalizada, não excessivamente, mas capitalizada o suficiente para deixar uma margem de segurança para não corrermos o risco de ter, se houver situações económicas mais negativas no futuro, que a TAP tenha um problema de capitalização. Mas, repito, isso não é um problema do ponto de vista do interesse do Estado, porque valores adicionais que se coloquem na TAP serão recuperados por uma venda por um valor superior nessa parcela ao acionista privado. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Leão, há um dado que queria começar por referir e que me parece relevante, que é, à medida que vão passando por aqui ex-responsáveis do processo, fica-nos muito claro que as finanças, em todas as suas dimensões, ex-ministros, ex-secretários de Estado, ex-administradores financeiros, as palavras mais usadas foram não sei de nada. Não sabe nada das indenizações, não sabe nada dos comunicados à CMVM, não sabe nada dos despedimentos, não sabe nada da reorganização da empresa, só teve intervenção a partir do momento da pandemia, e isto torna preocupante. Então, qual é o papel das finanças na gestão de uma companhia onde os contribuintes estão a colocar uma quantidade de dinheiro tão grande? Eu dou-lhe este exemplo. Há pouco disse-me, e tomo por boa a palavra, que não teve conhecimento nenhum, não só da indenização Alexandra Reis, mas também da questão de outras indemnizações. Há um e-mail que está nos documentos a que temos acesso, de 7 de julho de 2021, que é sobre despedimentos. Em 7 de julho de 2021, penso que era Ministro das Finanças. Sim. E vai para Miguel Cruz, Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro, onde fala dos despedimentos. Nomeadamente, fala dos despedimentos e da forma como devem ser feitos. A partir de 26 de julho, 15 dias para ter e das indemnizações que devem ser pagas. Mas é um e-mail de quem para quem? Para o Secretário de Estado, Mas para Miguel Cruz. E vem da Ana Neves. Portanto, em nome da 75 dias.
e vou-lhe ser honesto, causa-me a maior perplexidade que informem o Ministério das Finanças de despedimentos de meros trabalhadores e não informem de uma coisa tão importante como foi a saída de uma administradora. Honestamente, é a mesma coisa que me causa perplexidade, porque está aqui. E, portanto, como é que uma companhia aérea se dá ao trabalho de informar o Ministério das Finanças sobre como é que vai ser as indemnizações e as decisões individuais de despedimento aos trabalhadores, com os avisos prévios seguintes, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 75 dias, peço desculpa, e não informa as finanças sobre uma indemnização a uma administradora. É algo que parece, enfim, impressionante, e gostava de saber, é que eu acho que os portugueses perguntam como é que isto aconteceu. Como é que toda a gente das finanças ninguém sabe nada. Desde o atual a todos os outros que passaram. Tivemos aqui Mário Centeno também, temos o Dr. João Leão, enfim, os administradores financeiros, os secretários de Estado, ninguém sabe nada. Porém, discutiam despedimentos, indemnizações, discutiam tudo. Só de Alexandre Reis, misteriosamente, ninguém sabe. E sempre que se questiona sobre uma indemnização, também não sabe. Portanto, é uma coisa estranha. Depois, desculpe voltar a este ponto, isto não é uma questão de voyeurismo, é mesmo importante. Porque disse que a relação com Pedro Nuno Santos, quando foi questionado sobre o que tinha dito, penso que Manuel Beja, que a relação não era fácil, o Dr. João Leão disse, ele não sabe porque ele não estava lá. E se não estava lá, não sabe se a relação era fácil ou não. Mas, já que disse que não era assim, como é que era, então? Havia uma articulação efetiva com o Ministério das Infraestruturas? Havia reuniões periódicas que tinham sobre a TAP, por exemplo? Com que periodicidade é que essas reuniões eram feitas? Ou seja, podem, na altura, e numa das alturas mais difíceis, que foi a da pandemia, as infraestruturas e as finanças estavam efetivamente coordenadas, ou o que tínhamos era a tal relação que não é fácil e praticamente inexistente? Porque isso talvez ajude a explicar muito de ninguém saber de nada das indemnizações nem de nada, e das infraestruturas se sentirem até no direito de decidir sobre indemnizações. Depois, porque o tempo também corre muito rápido, gostava de lhe perguntar se concorda com as palavras de Pedro Nuno Santos, que disse: não concordo que a intervenção da VEM Brasil tenha sido, como disse Lacerda Machado, a melhor intervenção da TAP em 50 anos. Aliás, disse Pedro Nuno Santos, 1/3 da intervenção pública que estamos a ter hoje é por culpa da intervenção do negócio do Brasil. Concorda com isto? É verdade que isto foi mesmo um desastre para a TAP e que ainda hoje estamos a pagar essas consequências? Porque é importante, foi dito por um Ministro das Infraestruturas que aparentemente tinha mais informação do que as finanças sobre os seus vários dossiês. O que contrapõe ao que tinha dito Diogo Lacerda Machado, o melhor negócio em 50 anos que a TAP fez. Portanto, em que é que ficamos? Foi o melhor negócio em 50 anos ou foi o maior desastre em 50 anos e hoje 1/3 do que estamos a gastar é por causa dessa intervenção? E sobre isso gostava de lhe perguntar também isto. Lacerda Machado era administrador da TAP no seu mandato, penso eu. Não. Eu penso que ele renunciou a 7 de julho de 21 e, portanto, ainda era no seu mandato. Reuniu alguma vez com Lacerda Machado sobre a TAP? Alguma vez António Costa lhe pediu que reunisse com Lacerda Machado sobre a TAP e para falar sobre os vários processos em que a TAP estava envolvida? Quando Lacerda Machado sai da TAP, disse-lhe porque é que iria sair da TAP? Alguma vez falou consigo sobre isto? Alguma vez trocou alguma correspondência, alguma reunião consigo sobre porque é que saía da TAP? É que vemos Diogo Lacerda Machado em todos estes episódios, sem ter contrato de trabalho, sem ser um consultor formalmente registado, com acesso a material confidencial. Qual era o papel de Lacerda Machado nisto tudo, já durante o seu tempo? Sr. Presidente, peço-lhe muita tolerância para dizer isto, como eu não vou fazer a terceira ronda, Sr. Ministro, peço-lhe já a resposta a isto, que é, nós temos hoje, nesta Comissão de Inquérito, e eu penso que todos os partidos têm havido quase um grande mistério, que é como é que chegámos aos 55 milhões que foram pagos ao David Neeleman. E hoje tivemos uma nova informação da sua parte, quando questionado pelo deputado Carneiro, sobre se deixaram isto nas mãos das empresas de advogados, das sociedades de advogados. E o Dr. João Leão respondeu, não, interagíamos com eles. Penso que foi esta a expressão, interagíamos com eles. Então, se interagia com eles, explique-nos por tudo o que é mais sagrado neste mundo, como é que raios chegaram aos 55 milhões. Ou seja, foi a sociedade de advogados que atirou o número para cima da mesa. Já sabemos que ele queria 200 milhões, segundo nos disse hoje. Mas como é que chegaram aos 55? Quer dizer, não estamos a falar de tostões, não é? Estamos a falar de milhões. E, portanto, eu imagino que isto não seja à mesa, olha quanto? 200? Não, olha, 100. Não, porque não 55? Como é que se chegou a isto? Quer dizer, foi o Dr. João Leão que deu um murro na mesa e disse assim, é 55 milhões. Nem mais um centavo. Aceitam, é pegar ou largar. Ou seja, há um momento que alguém tem que ter dito isto. Porque se David Neeleman queria 200 milhões e se o homem sai com 55, é menos 150 milhões, praticamente. O que é que levou a isto? Temos alguma informação adicional que nos possa dizer... É que todos os que passaram por aqui dizem que não sabem.
Ou não sabem, ou não tomaram conhecimento. No seu caso foi diferente. Disse que até queria 200 milhões, houve uma interação. Como é que chegou a estes 55? Como jurista gostava mesmo de saber a fórmula. E finalmente, Sr. Presidente, sei mesmo que tenho que terminar. Porque um dos argumentos, reduzir a litigância. Quer dizer, reduzir a litigância com 55 milhões de euros? Não me parece que seja uma forma de reduzir a litigância. O que é que levou a que este valor fosse pago? E se o Centro de Competências Jurídicas do Estado teve algum parecer aqui? Ou seja, o Estado tem serviços jurídicos. Antes de homologarem esse acordo, pediram-nos parecer. Temos esse parecer. Podemos entregar esse parecer à Comissão de Inquérito e resolver este assunto de uma única vez. Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe pela tolerância. Muito obrigado. Dr. João Leão. Vou tentar responder a todas as suas questões com a melhor informação que possa ter. O Ministério das Finanças não sabia nada. Eu lembro-me de que ao longo dos anos, tive quase 7 anos no Governo, fomos muitas vezes acusados de estarmos em tudo e intervirmos em tudo. E de sermos demasiado controladores das áreas e de cativarmos até tudo. Constato que agora sou acusado do contrário. Portanto, uma pessoa é sempre acusado por excesso ou por pouco, mas eu dei-lhe aqui evidência de várias, ao longo desta Comissão de Inquérito, da nossa participação ativa na TAP em várias dimensões. Claro que houve dimensões, e tinha a ver com a natureza das tutelas e das delegações de competências, em que o que era esperado é que fosse o Ministério da Infraestrutura ter uma participação muito mais ativa. Toda a dimensão operacional e estratégica da TAP faz muito mais sentido, e tem a ver com a delegação de competências e com a área setorial, que seja o Ministério das Infraestruturas a liderar essa dimensão. A dimensão do planeamento financeiro e da negociação do plano de reestruturação e na sua dimensão financeira com a Comissão Europeia, é natural que cabe ao Ministério das Finanças assumir essa função. Portanto, houve aqui funções diferentes e separadas. No caso de Alexandra Reis, eu concordo consigo que devíamos ter sido informados. Mas eu não posso obrigar alguém a cumprir a lei. Se ela não cumpre, é chamada à responsabilidade quando não cumpre. Eu não posso e não devo ter aqui uns espiões secretos a perceber o que é que as pessoas fizeram ou não fizeram. As pessoas é pressuposto cumprirem a lei. Se não me transmitir, e eu não tenho razões para desconfiar, eu não posso obrigar as pessoas a cumprir a lei. Portanto, nessa altura, era óbvio que os administradores da TAP estavam sujeitos ao Estatuto de Gestor Público, exceto na dimensão das remunerações, e que se queriam destituir um administrador, tinha que ser sempre ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, a destituição do administrador tinha que ser sempre feita numa Assembleia Geral e pressupunha sempre informar o acionista que era o Ministério das Finanças. Portanto, eu não posso obrigar alguém a cumprir a lei. Se alguém não cumpriu, não tinha razões para acreditar que não cumpriu. E repara, eu penso que não está na sua intervenção alguma dúvida que nós não sabemos. Porque todos os envolvidos no processo, quer das infraestruturas, quer da TAP, disseram de forma explícita, e está no relatório também da IGF, que não foi informado o Ministério das Finanças. E a nossa leitura é que o Chairman da TAP e a CEO da TAP teriam a obrigação, se queriam promover uma alteração na administração, de falar também com o Ministério das Finanças, dizer que tinham interesse em promover uma alteração no Conselho de Administração, que seria preciso convocar uma Assembleia Geral e nesse sentido, dar conhecimento e chamar ativamente ao Ministério das Finanças para o processo. Não fizeram, tiveram sujeito às consequências de não terem cumprido, não é? Em relação ao negócio da manutenção Brasil, eu queria aqui deixar muito claro que eu aqui estou de acordo com o Ministro das Infraestruturas. Não sendo um especialista na área da aviação e da aviação no Brasil e dos seus contornos, à partida, quando se fez esse investimento, não se esperava que tivesse resultados negativos. Acabou por ter um impacto financeiro extremamente negativo de 1.000 milhões de euros. É um valor que temos que olhar com muita sinceridade e sentido de responsabilidade. Eu não consigo identificar de forma objetiva, não era esperado que tivesse esse impacto, pelo contrário, esperava-se que fosse um investimento que tivesse rentabilidade positiva, teve negativa, não era a partir de algo que fosse assumido, surpreendeu pela negativa.
eu tenho dificuldade em encontrar benefícios objetivos tangíveis claros, mas pode ser por eu não ser um especialista do setor. Eu vejo sempre com muito rigor e preocupação algo que tem uma dimensão financeira tão negativa sobre as finanças públicas portuguesas. E isso preocupa-me. E tentámos, dentro do possível, vender a empresa o mais rapidamente e extinguir esta empresa de deixar de pertencer à TAP SGPS, porque estamos a criar grandes dificuldades. Como chegámos aos célebres 55 milhões de euros? Aqui, eu penso que o Sr. Deputado também é advogado e conhece bem processos negociais e na sua experiência, eu estou a chamar a atenção a isso para tentar perceber que na sua experiência, sabe que quando há um processo negocial que envolve apenas duas partes, em que não há potencial de envolvermos outras partes, para tentar ter uma avaliação de quais seriam alternativas, tentar ter valores do mercado, porque não está excluído, porque só há duas partes que podem negociar. É uma negociação exclusivamente bilateral. Parte sempre de um valor, uma tentativa de ambas as partes fazem uma identificação de qual é que será o valor mínimo que aceitarão e o valor máximo que a outra parte poderá querer exigir, não é? E a partir desse referencial, a outra parte teria um valor e uma exigência que eram cerca dos 200 milhões de euros, mais os 224 milhões de euros, mais os cerca de 90 milhões de euros das obrigações que queriam que fossem amortizados. Isso não era para nós sequer admissível, nunca fomos intransigentes com isso, mas sabíamos que havia um valor que era mais próximo dos 200 milhões de euros, que era o potencial efeito de uma ação em tribunal que obrigasse o Estado a suportar esse valor. E isso aí não podíamos esquecer esse valor. Depois havia dois valores importantes de natureza qualitativa, que não são de natureza, que têm um valor que não é residual, que são os custos reputacionais para o Estado de nacionalização forçada. Também penso que o Sr. Deputado reconhece como importante evitar, melhor chegar a um acordo do que ter algo tão coercivo mas que seria justificado na altura, mas que não deixa de ter essa dimensão que pode ter efeitos reputacionais sobre os investidores que investem na nossa economia. E, por outro lado, esta questão do risco que havia sobre estarmos em litígio com o profissional da TAP enquanto estávamos a negociar um programa de restauração tão sensível como ficado. E isso tudo tem um valor que é de natureza coletiva bastante significativo, não é um valor residual. E essas três dimensões são muito superiores aos 55 milhões de euros. Fomos muito intransigentes. Nesse processo negocial fomos intransigentes com várias pessoas, porque a TAP estava a entrar numa situação desesperada, até havia, me lembro, pessoas ligadas à TAP que achariam que deveríamos aceitar valores muito mais elevados, mas fomos, do ponto de vista do Governo, muito exigentes e determinados na defesa do interesse do Estado. Era muito mais fácil ter sido o contrário. Porque estávamos ali em risco e iminência da TAP entrar em falência. E tínhamos que avançar para algo que não era mais agradável, que era um processo de nacionalização forçada. Era muito mais fácil ter chegado a acordo com valores muito mais elevados do que este. Mas fomos intransigentes contra sugestões e várias opiniões de várias pessoas que achariam que o valor muito acima deste era razoável. Nós fomos intransigentes. Não foi só o Ministério das Finanças, foi o Ministério das Infraestruturas, foi o Governo que foi intransigente nesta negociação. Intermediada, não foram os advogados que negociaram o valor ou que fizeram um cálculo do valor. Eles foram representando o Estado nesta negociação e aconselhando o Estado de quais é que eram as possibilidades e quais é que era a avaliação dos riscos que havia de chegar a um acordo, riscos de não chegando a acordo, quais é que eram o potencial que o Estado podia ser chamado a suportar, e é nessa dimensão que foi feito. Eu penso que foi, e é importante, a questão é, no acordo com o acionista privado, fica claro que ele abdica, renuncia a qualquer potencial de exigência. Portanto, penso que a sua questão estava isso, mas qual é que era a questão? Faz favor, Sr. Deputado. O Diogo Lacerda Machado reuniu consigo sobre a TAP alguma vez? Não. Quando saiu, lhe disse porquê? O Diogo Lacerda Machado não tinha sido nomeado por via do Ministério das Finanças, não tivemos nenhuma interação direta neste âmbito, penso que da TAP não. Admito que possam ter havido algumas comunicações indiretas, mas não uma reunião presencial com o Dr. Diogo Lacerda Machado. Admito que terão chegado informações de como era administrador da TAP, de quais é que eram as suas opiniões e sobre o processo que estava em causa. E é natural que, como alguém
que era administrador da TAP, com um conhecimento profundo sobre o setor, que fosse importante nós também termos a sua opinião e avaliação do que estava a passar.